A cada novo dia o que vem à tona dentro do Corinthians é ainda mais preocupante. A nova diretoria segue desvendando os bastidores deixados pela gestão anterior de Augusto Melo e os relatos que surgem são de uma realidade caótica, especialmente no que diz respeito às categorias de base. O departamento, que deveria ser o berço de talentos e o alicerce para o futuro do clube, virou, segundo os novos dirigentes, um campo de desorganização, excesso, desperdício e descontrole administrativo. Nenê, do posto nomeado diretor de futebol da base por Osmar Stabile, presidente interino do clube, tem sido uma das vozes mais ativas ao revelar o que foi herdado. E o que ele encontrou não tem nada de animador. Desde o sub-7 até o sub-20, todas as categorias estariam infladas com um número de jogadores muito acima do que seria necessário para um trabalho eficiente. De acordo com Nenê, essa superpopulação interfere diretamente na qualidade dos treinamentos. Em muitos casos, os técnicos têm que dividir o mesmo campo em até 3 partes diferentes para conseguir trabalhar com todos os atletas ao mesmo tempo. Uma logística que, para quem conhece o mínimo de futebol de base, compromete totalmente o desenvolvimento dos meninos. A frase de Nenê que mais chamou a atenção foi direta: do jeito que está hoje, seriam necessários 2 centros de treinamento para comportar a quantidade de jogadores. E o mais grave, não é só um problema de espaço ou estrutura. Tudo isso tem custo. E um custo muito alto. Porque não é apenas o número exagerado de atletas. Há também excesso de funcionários com inchaço da folha salarial. A base, que deveria funcionar com planejamento e responsabilidade, se transformou em um setor que consome milhões do clube sem retorno proporcional. Para se ter uma ideia, o próprio Nenê, em sua última passagem pelo cargo, relatou que o departamento da base custava algo entre 700 e 800 mil reais por mês. Já durante a gestão Augusto Melo, esse número disparou e passou de 1 milhão de reais mensais. E mesmo com esse valor elevado, o futebol de base do Corinthians atravessa uma das piores fases de sua história. No Campeonato Brasileiro de Base, a equipe chegou a flertar com o rebaixamento. A revelação de jogadores para o profissional, que deveria ser o principal objetivo, simplesmente estagnou. O Corinthians parou de formar atletas. E isso, para um clube do tamanho do Timão, é gravíssimo. A diretoria atual ainda tem muito o que apurar. Há documentos sendo analisados, contratos sendo revisados e as investigações se multiplicam. O delegado responsável pelo caso, Thiago Vidier, já abriu pelo menos 10 inquéritos que investigam possíveis irregularidades cometidas na gestão Augusto Melo. É só o começo, e o que está vindo à tona é apenas a superfície de algo que pode ser ainda mais profundo. Enquanto isso, no elenco principal, as preocupações continuam, especialmente em relação aos contratos de alguns jogadores. 4 atletas importantes estão em reta final de vínculo e, de acordo com a legislação vigente, já podem assinar pré-contratos com qualquer outro clube. Romero, Gustavo Henrique, Matheus Bidu e Angileri têm contrato até o final de dezembro e, por isso, já estão livres para negociar com outros times. O caso que mais chama a atenção é o de Angel Romero. O atacante paraguaio é um dos líderes do elenco e tem identificação com a torcida. Foi peça importante em vários momentos e, apesar de não ser unanimidade técnica, sempre foi valorizado internamente por sua entrega e comportamento. No fim do ano passado, ele até tentou renovar por mais 2 temporadas, mas acabou aceitando uma extensão de apenas 1 ano. Agora tudo indica que sua passagem pelo clube pode estar próxima do fim. A avaliação do rendimento do jogador nesta temporada será determinante para qualquer possibilidade de renovação. Romero tem peso no elenco, mas a decisão final vai depender de desempenho, adaptação ao novo momento do clube e, claro, das condições financeiras. Afinal, o Corinthians vive uma situação complicada nas finanças e qualquer investimento precisa ser cuidadosamente pensado. Já no caso de Gustavo Henrique, a tendência é diferente. O zagueiro, que vinha sendo titular até sofrer uma lesão e passar por uma cirurgia de hérnia, é visto com bons olhos pela comissão técnica. Já está recuperado e pronto para voltar. Sua permanência interessa ao clube e a renovação de contrato por mais 2 temporadas está praticamente encaminhada. Matheus Bidu é outro jogador em situação semelhante. A negociação pela renovação já havia sido iniciada ainda durante a gestão de Augusto Melo. Com a saída do ex-presidente, a conversa precisou ser retomada, mas a expectativa nos bastidores é de que o acerto aconteça e que ele continue como opção para a lateral esquerda. E tem ainda o caso do argentino Fabrício Angileri, que chegou recentemente, mas rapidamente conquistou espaço no time titular.
A avaliação sobre ele também é positiva e a diretoria pretende ampliar o vínculo por mais 2 anos. Angileri tem correspondido em campo, se adaptou bem ao futebol brasileiro e ganhou confiança do grupo. Enquanto esses nomes vão sendo discutidos, o Corinthians também já começa a se movimentar em busca de reforços. A principal carência apontada é no ataque, mais especificamente um jogador de velocidade pelas pontas. Seja na direita ou na esquerda, o clube procura um atleta que traga intensidade, drible e capacidade de quebrar linhas, algo que tem faltado nos jogos do time. O problema é que a situação financeira atrapalha bastante. A ideia da diretoria é trazer pelo menos 3 reforços nesta janela de transferências que se abre no dia 10 de julho, mas tudo depende das condições e das oportunidades que surgirem no mercado. Vale lembrar que só em 2025 o Corinthians já dispensou 8 jogadores. A barca começou a esvaziar com o retorno de Rony, que estava emprestado ao Atlético Goianiense, mas não foi aproveitado e foi liberado para negociar com o Mirassol. O atacante Pedro Henrique, contratado junto ao Internacional, também teve seu vínculo encerrado antes do previsto e acertou com o Ceará. Outro nome conhecido, Fagner, atualmente está emprestado ao Cruzeiro. O lateral direito de 36 anos tem vínculo com o Corinthians até o fim de 2025, mas seu retorno ao clube ainda é uma incógnita. Parte do salário dele segue sendo pago pelo Corinthians e a dúvida que fica é se, mesmo com a idade mais avançada, ele ainda teria espaço no elenco. Outro que saiu foi Pedro Raul, também por empréstimo ao Ceará, onde já marcou 12 gols em 20 jogos. O atacante vem se destacando no Nordeste e ao fim do contrato deve retornar ao Timão, embora ainda não se saiba se será aproveitado ou negociado. O zagueiro Renato, formado na base corintiana, foi negociado com o Atlético Goianiense, mas ainda não estreou por lá. Giovani, outro prata da casa, teve seu contrato encerrado e não houve acordo para a renovação. O meia Alex Santana, por sua vez, foi emprestado ao Grêmio, clube que tem interesse em adquiri-lo em definitivo. Curiosamente, o Corinthians ainda tem dívida com o Atlético Paranaense pela compra do jogador. Por fim, há o caso de Igor Coronado, que rescindiu seu contrato com o Corinthians na última sexta-feira. A rescisão envolve o pagamento de uma dívida de R$10 milhões por parte do clube. Um valor alto, ainda mais considerando o momento financeiro do Timão. E esse não deve ser o último movimento do tipo. Nomes como Matheus Donelli, Félix Torres, Léo Maná, além dos volantes Rian e Charles, também podem ser envolvidos em negociações na próxima janela. Fora de campo, as movimentações políticas também seguem esquentando. A possível volta de Andrei Sanches aos bastidores, articulando o nome de Romeu Tuma Júnior ou até de Roque Cittadini para as próximas eleições, tem deixado muitos torcedores apreensivos. O temor é que, mesmo afastado dos holofotes, o ex-presidente ainda mantém influência sobre o clube e esteja se movimentando para voltar com força. Entre os rumores, até a questão da transformação do clube em SAF tem sido comentada, com alguns dizendo que Andrés poderia inclusive estar se posicionando para assumir um papel de protagonismo nesse possível novo modelo de gestão. Uma ideia que não agrada a grande parte da fiel. E no meio de tudo isso, fica evidente que o Corinthians vive uma fase de reconstrução em todos os sentidos. É preciso reorganizar as finanças, reconstruir o elenco, restabelecer a credibilidade institucional e principalmente resgatar a confiança do torcedor. O clube é gigante, mas os últimos anos têm sido marcados por decisões questionáveis, erros administrativos e muita instabilidade. Se o cenário dentro de campo já exige atenção, o que acontece fora das 4 linhas também não pode ser ignorado. Desde que a nova gestão assumiu o comando, não faltaram denúncias, trocas de acusações e um rastro de confusão administrativa deixado pela equipe anterior. A diretoria interina tenta a todo custo estancar os vazamentos e reorganizar a casa, mas a cada gaveta aberta surge uma nova surpresa. E não é exagero. Estamos falando de contratos mal redigidos, pagamentos suspeitos, acordos sigilosos e até possíveis fraudes que agora estão sob investigação policial. O delegado Thiago Vidier, que conduz os inquéritos sobre a gestão, já confirmou que os indícios de irregularidade são sérios e envolvem diversos setores do clube. Um deles é justamente o departamento de marketing, que deveria ser um dos pilares para gerar receita e fortalecer a marca do Corinthians. Em vez disso, virou um foco de dúvidas. Um dos casos mais emblemáticos envolve a relação com a empresa VideBet, patrocinadora master, que decidiu romper com o clube após os escândalos virem à tona. O contrato milionário celebrado com festa no início do ano acabou desfeito de forma abrupta, deixando uma lacuna importante na receita do clube.
A empresa alegou quebra de confiança e falta de transparência. E esse episódio representa bem o nível de instabilidade vivida nos bastidores. O Corinthians, que sempre se posicionou como uma das marcas mais valiosas do futebol sul-americano, começa a sofrer com a perda de credibilidade. E quando se perde confiança no mercado, as portas começam a se fechar. Isso tem impacto direto nas finanças, nos investimentos e até na capacidade de negociação com jogadores e patrocinadores. Ninguém quer colocar dinheiro em um clube envolvido em escândalos e disputas internas. E os reflexos dessa bagunça já atingem também o vestiário. Jogadores convivem com a instabilidade política e, embora evitem falar publicamente, o clima de incerteza pesa no ambiente. Técnicos vêm e vão, diretores caem, presidentes interinos assumem. É difícil manter um projeto esportivo sólido quando a estrutura por trás dele está desmoronando. A sensação é de um clube que perdeu o controle de si mesmo, tentando apagar incêndios ao invés de planejar o futuro. E esse futuro, se não for cuidadosamente reestruturado, pode levar o Corinthians a um caminho ainda mais perigoso. A dívida do clube já ultrapassa a marca de R$1 bilhão. O orçamento está apertado, a folha salarial consome quase tudo que entre os ativos do clube estão cada vez mais comprometidos. A venda de jogadores, que poderia ser uma das saídas, esbarra na falta de nomes de peso revelados recentemente. Como vender se não se forma? Como formar se a base está abandonada? As consequências da má gestão de Augusto Melo não se limitam ao hoje. Elas colocam em risco o amanhã do Corinthians. Um clube que por décadas foi sinônimo de força popular, de grandes conquistas, de jogadores que marcaram gerações, hoje luta para se reencontrar. E não é exagero dizer que essa luta é pela sobrevivência institucional. A Fiel, que sempre esteve ao lado do clube, agora cobra, questiona, pressiona. As arquibancadas continuam lotadas, mas a paciência tem prazo de validade. O torcedor vê a desorganização e se pergunta quem vai assumir a responsabilidade, quem vai devolver ao Corinthians a grandeza que ele merece. Nenê, do posto, por mais polêmico que seja, tem se colocado como uma das poucas vozes de enfrentamento. Ele não mede palavras, denuncia os exageros da base, revela números que assustam e promete cortes duros. Mas ele sozinho não dá conta. É preciso que haja um projeto real, um plano de recuperação que envolva todas as áreas: futebol, finanças, base, marketing, comunicação e governança. Não dá mais para improvisar. Enquanto isso, as movimentações para o segundo semestre começam a ganhar força. A comissão técnica já deixou claro que, além do ponta de velocidade, precisa de um volante mais físico que dê mais sustentação ao meio de campo. A defesa também precisa de reforços, principalmente após a saída de alguns jogadores e as lesões que afetaram o setor nos últimos meses. Mas como contratar com pouco dinheiro em caixa e com a credibilidade arranhada é o dilema que a diretoria tenta resolver. Existe sim um plano de buscar jogadores em final de contrato ou em clubes de menor expressão que estejam em alta, mas ainda com valores acessíveis. O problema é que o mercado também sabe da fragilidade do Corinthians. Empresários pedem mais, clubes fazem jogo duro e qualquer operação se torna arrastada. Fora que há um histórico recente de contratações que não deram certo, o que aumenta ainda mais o receio de errar de novo. Tudo isso acontece em um momento em que o calendário não perdoa. O Corinthians precisa reagir no Brasileirão, avançar na Copa do Brasil e tentar buscar alguma vaga para torneios internacionais no ano que vem. A pressão por resultados é enorme. Mas como conquistar vitórias dentro de campo se fora dele o clube vive uma crise atrás da outra? Essa pergunta tem sido feita por torcedores, jornalistas e até por dirigentes que agora se apresentam como salvadores. E é aí que entra novamente o nome de Andrés Sanches. Mesmo fora do cargo, o ex-presidente segue influente nos bastidores e tem articulado movimentos nos bastidores para retomar o protagonismo político. Seus aliados afirmam que ele é o único com força suficiente para reorganizar o clube, trazer investidores e negociar a tão falada SAF. Mas há resistência. Muitos temem que sua volta represente mais do mesmo, com práticas ultrapassadas e centralização de decisões. Do outro lado surgem nomes como Romeu Tuma Júnior e Roque Cittadini, velhos conhecidos da política corintiana, que também começam a se posicionar para uma eventual eleição. A verdade é que o Corinthians mais do que nunca precisa de renovação. Precisa de gente nova com ideias modernas, com conhecimento de gestão e principalmente com compromisso com a transparência. Chega de acordos de bastidores, de contratos secretos, de alianças por interesse.
O momento pede coragem. Coragem para romper com o passado recente, coragem para enfrentar os problemas de frente, coragem para fazer o que precisa ser feito mesmo que isso signifique decisões impopulares. Cortar gastos, rever contratos, reduzir elenco, profissionalizar a gestão. É esse o caminho. Não existe solução mágica. O Corinthians só vai sair dessa crise se tiver humildade para reconhecer seus erros e competência para reverter o cenário. E a base tão maltratada nos últimos meses precisa voltar a ser prioridade. Não adianta querer revelar novos Pedrinhos, Malcons ou Williams se o ambiente de formação é caótico. É preciso cortar o excesso, investir em estrutura, valorizar os profissionais competentes e construir um projeto de longo prazo. O clube já mostrou que sabe formar jogadores. Mas isso só acontece quando a organização, planejamento e principalmente quando não se usa a base como moeda de troca política. O torcedor está cansado de promessas. Quer ver ações. Quer ver um time competitivo, um clube transparente e uma diretoria que jogue limpo. E quer, acima de tudo, voltar a se orgulhar do Corinthians dentro e fora de campo. Porque ser Corinthians não é só vencer. É resistir. É lutar. É não se entregar mesmo quando tudo parece desmoronar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um novo burburinho começa a ganhar força e promete agitar os corredores do Parque São Jorge. Circulam informações de que o dono da Ambev teria feito um PX milionário para ajudar o Corinthians a quitar de forma definitiva a dívida do seu estádio, a Neoquímica Arena. Embora ainda não haja confirmação oficial por parte do clube ou da empresa, fontes próximas à alta cúpula alvinegra sugerem que uma movimentação financeira de grandes proporções foi registrada nos últimos dias, gerando especulações sobre uma possível ação estratégica para resolver de vez um dos maiores entraves financeiros da história recente do Timão. A Neoquímica Arena, inaugurada em 2014 para a Copa do Mundo, tem sido uma dor de cabeça para a diretoria corintiana desde então. Apesar de ser uma das arenas mais modernas do país, o estádio acumulou dívidas vultosas ao longo dos anos, e sua quitação sempre foi tratada como prioridade pela torcida e pela direção. Agora, com esse suposto aporte de um dos empresários mais influentes do país, o cenário pode ter mudado drasticamente, ainda que, oficialmente, ninguém assuma publicamente a transação. O que se comenta nos bastidores é que o valor teria sido suficiente para cobrir uma parcela importante, se não total, do que restava a ser pago pelo clube. E o mais curioso é a origem da quantia. Segundo fontes, o dinheiro teria vindo diretamente de um PX pessoal feito pelo próprio dono da Ambev, que também é controlador da holding AB InBev, uma das maiores empresas do setor de bebidas do mundo. O vínculo da Ambev com o estádio não é novo, afinal, a Neoquímica, braço farmacêutico do grupo, detém os naming rights da arena, mas o envolvimento direto e financeiro em uma operação desse porte seria algo inédito. Por ora, o silêncio reina tanto no clube quanto na empresa. A diretoria do Corinthians evita comentar o assunto, enquanto a Ambev, procurada por veículos da imprensa, optou por não se manifestar. Esse clima de mistério só alimenta ainda mais as especulações entre torcedores, conselheiros e jornalistas. Seria este o capítulo final da longa novela da Arena? Ou apenas mais um boato de bastidor que ganha corpo diante da expectativa da fiel? Se confirmado, o gesto poderia ser interpretado como um movimento estratégico não apenas de apoio ao clube, mas também de reforço institucional à parceria comercial já existente. Enquanto isso, os torcedores seguem atentos e esperançosos de que o rumor se transforme em realidade e que o Corinthians, enfim, vire essa página histórica. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!